Tá aí um episódio que faz jus ao nome do livro que a série adapta. Fogo e sangue se misturam aos montes no terceiro episódio de A Casa do Dragão. Eu não lembro exatamente se o livro original também chama Fire and Blood ou se é a tradução no Brasil que mudaram para Fogo e Sangue. Eu acho que o original é assim. Se não for, a minha abertura já não faz tanto sentido, mas tudo bem, ainda assim a gente tem esses dois elementos centrais aqui nesse episódio aos montes, assim como o que para mim é a temática principal desse episódio, que é poder, força. Mas poder pode ser até a palavra mais justa, digamos assim, porque ela é citada várias vezes aqui no episódio, sobretudo com o Viserys aqui, né, interpretado pelo Paddy Considine, eu acho que é esse o sobrenome dele, que mais uma ótima atuação fazendo esse personagem fraco. Esse é um ator que eu gosto bastante, mas dificilmente ele tinha grandes papéis, pelo menos em grandes produções, e aqui ele tá tendo esse destaque. Claro, a gente se irrita mais com ele do que gosta dele por causa do personagem, mas ainda assim é uma ótima atuação para esse personagem tão fundamental, assim também como o Otto Hightower, que é um personagem que eu odeio, já odiava quando eu li o livro, odeio mais ainda na série, e é justamente isso que a gente tem que sentir pelo personagem, ao mesmo tempo que ele é muito hábil. Então calma, que eu vou passar um pouco por cada um desses personagens e vocês vão ver que faz muito sentido falar em poder nesse episódio. São personagens mostrando o seu poder ou a falta dele, talvez. E também a diferença do que é poder em Game of Thrones para cada um desses personagens. E vocês sabem, eu já tentei fazer isso de alguma forma nos episódios anteriores. Eu acho que é interessante a gente tentar entender cada episódio como um pedacinho daquela série. O primeiro episódio eu falei que era inteiramente sobre sucessão. Tudo bem, a série inteira vai ser, de certa forma, sobre sucessão. A série inteira vai trazer o poder como um grande tema e coisas do tipo. Mas há episódios que focam mais e nisso. O primeiro é sobre sucessão, como eu disse, o segundo eu já vejo mais como alguns tijolos a partir da fraqueza e da inabilidade daquele rei e como algumas peças são colocadas no que vai gerar uma guerra lá na frente. E aqui, como eu disse, a gente vê muito sobre o poder de cada um desses personagens. A gente já começa assim, a gente já começa com a guerra ali nos degraus, a gente já começa com esses personagens tentando demonstrar o seu poder de alguma forma. Então, primeiro, o engorda caranguejo ali engordando caranguejos. Eu gostei muito do personagem, até visualmente, né? Como eles usam esse lado mais místico desse personagem, que nem nos livros a gente conhece direito quem é ele. Aqui a gente não tem bem um rosto, a gente tem uma máscara, a gente tem deformações. Então é muito interessante como eles constroem esse personagem visualmente. Em seguida a gente tem talvez o símbolo de poder em Game of Thrones, em A Casa do Dragão, que é o dragão, aqui no caso, o Caraxes ali do Daemon, colocando fogo em tudo e tal. E nessa primeira cena a gente já vê esses dois elementos que eu falei que se repete por grande parte do episódio, que é o fogo e o sangue, né? Primeiro o lugar pegando fogo, depois o sangue quando engorda caranguejo tá ali meio que torturando o cara, e depois o fogo de novo vindo do dragão do Daemon, do Caraxes, que também eu gostei bastante do visual dele aqui, né? A gente já tinha visto anteriormente, mas aqui fica mais claro, com voo algumas vezes e tal. Esse lado que parece meio quase como uma serpente, né? Ele é mais alongado, esse tipo de coisa. Por mais que em alguns momentos do episódio a gente sinta que é algo que eu venho comentando bastante pra vocês, né? Game of Thrones, ele tenta adotar um lado mais realista, ele não vai tanto pro lado fantasioso, por mais que tenha dragões, esse tipo de coisa. Então ele busca um CGI mais realista, e aqui é um CGI que é inferior a grande parte de Game of Thrones, e isso tem muito a ver com a indústria atualmente. Eu falo bastante pra vocês isso em filmes e séries, como os artistas de CGI estão super sobrecarregados e tal, e aqui a gente vê bastante como eles tentam esconder o CGI, nem sempre conseguem, mas sempre usando aqueles recursos, né, de uma batalha mais escura, uma batalha cheia de fumaça, então sempre usando mais o cinza, o preto para tentar esconder esse CGI, nem sempre funciona. Mas para mim está longe de ser um grande problema do episódio, não acho que seja, e é algo que a gente está começando a se acostumar, infelizmente, justamente
por como a indústria está funcionando e não está dando conta de usar tanta computação gráfica quanto ela necessita ou ela acha que necessita. E dessa sequência já corta para um outro símbolo de poder, para o Aegon surgindo aqui, né? Esse Aegon, filho da Alicent com o Viserys surgindo, que é mais uma figura de poder para a casa Hightower aqui, que vai ser muito importante lá na frente, e o próprio nome Aemon já traz uma provocação de certa forma por ser o nome do conquistador, por ser aquele personagem que surge aqui, ainda que apenas do nascimento dele, apenas ele bebê, com uma ameaça para Rhaenyra. Então é mais uma demonstração de poder aqui para a casa Hightower como um todo, para Alicent, para o Otto, por mais que eles demonstrem habilidades, digamos assim, eles demonstrem a força deles de uma forma um pouco diferente. A Alicent tem mais esse lance da proximidade, de conseguir conversar com o Viserys, de conseguir fazer o personagem que, por mais que ele seja muito fraco, mas é o personagem que tem mais poder em Game of Thrones por ser o rei, e ele escuta ela. Ela é a única pessoa que o Viserys realmente escuta. Aí tá o poder da Alicent, pelo menos nesse momento. O Otto já é o personagem mais ardiloso, mais habilidoso nesse jogo, o mais habilidoso nesse jogo entre todos os personagens apresentados até então. Então é o cara que consegue manipular, é o cara que consegue manipular até a própria filha quando ele precisa, e a gente vai ver isso mais uma vez aqui no episódio. Por outro lado, já nessa cena a gente vê o Viserys não querendo falar sobre a Batalha dos Degraus, ele já mostra mais uma vez a fraqueza que a gente viu no episódio anterior. E ele vai falar muito sobre poder aqui justamente porque ele não tem o poder, ao mesmo tempo que ele tem o poder. Então ele é o rei, mas ele é um rei fraco, ele é um rei que não sabe usar o poder, é um rei que não sabe articular, é um rei que não sabe nem como ser um pai. Eu falei um pai aqui no sentido também de conseguir fazer a Rhaenyra não só amá-lo, não só gostar dele, mas também dentro desse jogo que é sempre muito maior, né? Então esse lance, essa divisão entre o controle político, entre saber política, controlar o reino e amar alguém e fazer o que você quer, ele não consegue dosar isso, né? Mas isso eu falei bastante já no episódio passado, vai voltar aqui com algum protagonismo pro Viserys, mostrando mais uma vez o quão inábil ele é e ele consegue tomar as piores decisões sempre. Por outro lado, a gente tem a Rhaenyra aqui mostrando que a força dela está muito justamente em ela perseguir aquilo que ela quer, ela fazer o que ela quer, ela quebrar paradigmas de alguma forma, em fazer escolhas, né? E a gente vê a diferença, mais uma vez, que eu já falei pra vocês lá atrás, que ela é poderosa, ela é destemida, ela é diferente do pai dela. Aqui tem um simbolismo mais claro para os dois, né? Enquanto o pai encontra o servo normal, ela vai encontrar o servo super poderoso, o servo místico, aquele que tem o domínio como símbolo, o domínio anterior e tudo mais. E a partir disso, ela toma uma decisão, ela faz uma escolha, que é deixar o servo ir embora. Então, é mais uma vez, a Rhaenyra, a força dela tá muito aí, tá em quebrar todas essas regras de alguma forma quando ela acha necessário, em seguir aquilo que ela acredita. Tem um momento que é bem sutil, mas que eu achei muito interessante, quando ela vai conversar com o pai depois, e o pai tá sentado ali naquela mesa do conselho, e ela vai sentar justamente aonde? No lugar do Otto Hightower, no lugar de mão, que é aquele que tem mais poder depois do rei. É algo muito sutil, mas eu gosto que traz essa essência da personagem e a essência do episódio também de forma geral. Além disso, eu gostei bastante como eles começam a construir um pouco dessa relação da Rhaenyra com o Criston Cole. Quem lê os livros sabe porque é uma relação que vai ser muito importante, mas não vou falar mais do que isso. E mais uma vez, quando tem a cena ali dos dois na fogueira, vem o javali, ela mata o javali, espirra o sangue na cara dela enquanto a fogueira tá ali do lado. Fogo e sangue. Determinantes para essa série, a base dessa série, não à toa é o nome do livro. Ao mesmo tempo, tem mais alguns personagens secundários aqui que vão ser interessantes e também vão entrar um pouco nessa temática. A gente tem o Larys Strong aqui, né, o que aparece ali como pé torto, não à toa. Ele tem o apelido pejorativo de pé torto. E a gente vê um pouco disso aqui no personagem. Um personagem que também é muito inteligente, vai ser muito importante, mas que parece inofensivo. Ele vai sentar ali com as mulheres, que é meio que
o lugar onde teoricamente não se faz política no reino, né? Nessa ideia, nessa lógica, claro, de Game of Thrones. É quase como se ele parecesse um personagem fraco e, em parte, o poder dele pode partir daí, né? Eu não sei como a série vai trabalhar esse personagem exatamente. Do outro lado, a gente tem o Lannister aqui, se eu não me engano, o Jason, né? O Tyland é o que faz parte do conselho. O outro aqui que vai falar claramente também sobre isso, sobre tentar, por meio de um casamento, mais um símbolo gigante de poder nesse universo, tentar se unir a dragões, porque eles são super poderosos, enquanto ele fala que o poder dele está em Casterly Rock e em toda aquela muralha. Além disso, tem muito dinheiro, né, os Lannisters, mas aqui, nesse momento, eles ainda não são os mais ricos de Westeros. Esse posto pertence ainda aos Velaryon. E para fechar, a gente tem mais uma vez ali o Daemon e o Corlys e todo o Conselho Velaryon, né? Mais uma vez uma sugestão aqui que pode surgir um poder para Rhaenyra se ela criar essa aliança, talvez, que o rei fica meio pensativo ali com o filho do Corlys Velaryon, e a gente vai ver a batalha aqui no final do episódio, onde a gente tem o Daemon demonstrando um pouco também da sua essência, esse cara que ele é impetuoso, ele é violento, só que ele também se joga, ele não é um cara que se esconde, ele não é covarde, e aí surge muito da força também, ou do poder, como eu repeti 1 milhão de vezes aqui nesse vídeo, do personagem, e vai justamente ajudar eles a ganhar essa batalha que é tão essencial para esses personagens, essa demonstração de poder deles justamente a partir do momento que eles rompem com o reino, eles rompem com a coroa para entrar nessa guerra, e o Daemon mais uma vez vai fazer isso quando ele rejeita a ajuda e tenta vencer essa guerra, e consegue vencer essa guerra por conta própria. Então um episódio muito interessante a partir do momento que ele evolui a narrativa aqui, ele anda também temporalmente, né? Tem uma situação que, por isso eu não gosto muito, eu acho que eles poderiam tentar resolver de uma forma diferente, mostrando o Aegon com, sei lá, com 3 anos de idade, a gente entender a passagem de tempo, porque todo episódio eles estão fazendo isso, né? Colocando um personagem, acho que nos 2 foi o Viserys para falar, no outro episódio, já se passou 6 meses desde tal coisa, e nesse ele faz igual, né? Já foram 3 anos de guerra, justamente para localizar a gente no tempo. Eu acho que eles poderiam fazer isso de uma forma mais hábil, usando a linguagem do cinema, não necessariamente o verbal aqui, né? Não sei se eles vão fazer isso em todos os episódios, mas a gente vai entendendo que, apesar de parecer tudo uma coisa só, a gente tem passagens de tempo entre cada um dos episódios. Então a gente tem essa evolução da história, a gente tem essa evolução dos personagens ao mesmo tempo que a gente tem uma temática central sendo muito trabalhada aqui, ainda nessa lógica de construção. A gente sabe que o importante é o que vai vir depois, e a gente entende que as articulações, as construções dos personagens estão sendo desenvolvidos agora, o que vai fazer muito sentido lá na frente. Então, por exemplo, a Rhaenyra rejeitar um casamento que poderia ser poderoso com os Lannister pode afetar ela lá na frente de alguma forma, ou não sei, não vou dar spoiler, eu já li o livro e a série por enquanto, ela vem sendo bastante fiel, com algumas alterações bastante interessantes também. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, comenta aqui embaixo, claro, o que vocês acharam pra gente poder trocar essa ideia. Compartilhe o vídeo com os amigos que gostam de Game of Thrones e A Casa do Dragão. Passa no primeiro comentário fixado pra ver as nossas outras redes sociais também. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Por hoje é isso aí, corta.